veio para esclarecer algumas questões do projeto habitacional, da questão habitacional na nossa cidade. Convido então para que faça uso da tribuna, fique à vontade, se quiser fazer daqui de lá, e agradeço a presença. Aqui, ó. Mais pertinho. Alô, você vê que eu estou fora de foco. Bom, antes de mais nada, meu boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o Pedro, presidente dessa casa, em nome de quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes, a mesa diretora. Gostaria de fazer um cumprimento especial a ex-prefeita Cida, aqui conosco, a vereadora Érica, também aqui presente nesta data. Cumprimentar a todos os presentes, os munícipes que fazem parte dessa sessão. Trazer um abraço fraterno, carinhoso do secretário Silvio Torres e do governador Geraldo Alckmin, da nossa querida Juquitiba, e nós temos um carinho todo especial por Juquitiba. Não sei se você sabe, Pedro, tanto meu avô como meu tio, eles tinham os ônibus que saíam de Itapecerica e que vinham até a Cachoeira da França e a Cachoeira da Fumaça, e passavam por aqui. Eles contavam enquanto um vinha, o outro ia, porque era um dia de viagem. Isso foi na década de 50, eu não lembro quando foi essa época, mas eles contam e todos nós temos um carinho por Juquitiba, uma cidade que faz parte da história também de Itapecerica. Mas enfim, como todas as cidades, tem uma série de problemas e que na gestão pública nós temos que tentar resolver esses problemas da melhor maneira possível. E o Estado tem esse papel, que é um papel de auxílio aos municípios, assim como o governo federal. No que diz respeito especificamente à nossa área, que é a área de habitação, a nossa secretaria está empenhadíssima em resolver um caso grave, alguns casos de Juquitiba, de São Lourenço, de Salesópolis e de mais algumas cidades que estão sob a égide da Lei de Proteção de Mananciais Metropolitana. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando falam, por que Itapecerica você consegue construir habitação de interesse social e não consegue em Juquitiba? Não consegue em São Lourenço? Porque são legislações diferentes. Quando o prefeito de Itapecerica, a legislação que atendia aquele município, no que diz respeito à preservação dos mananciais, é a mesma que hoje nós temos aqui em Juquitiba. Porque lá tem uma outra bacia hidrográfica, é a bacia hidrográfica do Guarapiranga. Juquitiba não pertence à bacia hidrográfica da Guarapiranga, pertence à bacia hidrográfica do Juquiá. Então do Ribeirão, dos dois, né? Então, o que acontece? É uma outra legislação. E quando o prefeito, rapidamente contando a história, nós conseguimos um financiamento com o governo federal para a construção de 500 unidades habitacionais no Jardim Branca Flor. E não tinha precedente até então, né, dos municípios, sobre a égide dessa lei, de conseguir instituir uma política habitacional para isso. Então a lei diz, né, tem um item dessa lei metropolitana de preservação ambiental, de que você encarando habitação como obra de interesse público, né, você consegue estabelecer uma licença especial para você atender a essa demanda existente no município. O que isso quer dizer? Uma obra de interesse público, que não é obra de interesse social. Obra de interesse público tem uma finalidade específica.
Então, para quê? Para você poder remover ou atender algumas demandas de desocupação, seja por que motivo for, né? Você pode construir sobre outros parâmetros urbanísticos as habitações para essas pessoas. Como exemplo, no Brancaflor, nós desocupamos uma área próximo ao Rio Mirim, que abastece Guarapiana, portanto foi uma ação ambiental para 500 famílias, e no processo de licenciamento, todos nós sabíamos quem eram as famílias que iam para aquelas casas. Esta é que é uma demanda específica e tem que ser de interesse público. E é esse trabalho que, por determinação do secretário Silvio Torres, né, e que está aqui a Maria, né, que briga comigo por causa de Juquitiba, tanto que até perdi a novela por causa dela hoje. O secretário falou, olha, como tem esse precedente em Itapecerica, né, ele determinou que nós nos empenhássemos para tentar resolver esse problema aqui também em Juquitiba. Qual foi o primeiro passo nosso? O primeiro passo foi levantar toda a legislação, pegamos o processo de licenciamento do empreendimento Itapecerica, propusemos uma resolução conjunta entre secretários para que obras de habitação de interesse social fosse obra de interesse público. Por que nós imaginávamos um decreto ou uma resolução entre secretários? Porque é a forma mais fácil do técnico na ponta que vai analisar o processo entender qual é o nosso objetivo. Né? Por questões técnicas de outras secretarias, isso não prosperou. Nós estamos tratando disso há 2 anos. Tivemos uma reunião com o governador, propusemos um decreto sobre a análise da Casa Civil. E há alguns dias, nós sentamos também com a Secretaria de Recursos Íntimos. Numa conversa com o secretário Silvio Torres e o secretário Gini Boni, ficou estabelecido que sairia uma resolução dos 2 secretários, tanto do Gini Boni como do secretário Silvio Torres, né, seria encaminhado ao governador com um dossiê, que ainda não está pronto, mas eu trouxe uma cópia, né, que eu deixei com o Pedro, e vou pedir também a gentileza do Pedro encaminhar ao prefeito uma cópia, e para que a gente possa agilizar esse processo. Paralelo a isso, a orientação que nós demos é o seguinte: de fazer o processo de licenciamento das casas, aprovar em primeira instância na prefeitura, porque é necessário aprovar primeiro na prefeitura, depois fazer um encaminhamento ao GRAPROAD, que nós esperamos que essa resolução nossa esteja pronta, ou que, caso não esteja por uma questão jurídica, a gente possa efetivamente fazer como nós fizemos em Itapecerica, caracterizar como obra de interesse público. Então, por exemplo, tem um caso que o secretário também quer resolver, o Pedro, eu sei que a Câmara também nos cobra muito, que é uma desocupação de uma área próxima à BR, uma faixa de domínio. Né? Então, nós especificamos que as famílias que estão ali, aquelas casas, né, é uma obra de interesse social, é público. Se nós determinarmos as famílias que estão em área de proteção ocupadas, em áreas de risco que têm que ser desocupadas, né, por que isso se caracteriza também como obra de interesse público? Porque a área que vai ser desocupada deverá ser recuperada. Então, o dano ambiental ele será menor, ou não haverá o dano ambiental, porque você não está adensando o município, né? Você não está trazendo moradores de fora para cá, né? Você está mantendo a mesma população, mas você está resolvendo um problema que é de fundamental importância, que é a obrigação dos gestores públicos, da Câmara, do prefeito, do Estado, de tentar socorrer. Então nós estamos, a pedido do secretário, empenhados em resolver isso.
E por onde que sairão os recursos para resolver isso? Né? Será os recursos do Minha Casa Minha Vida, que já tem, com um complemento do governo do Estado, que é o Casa Paulista. Né? Porque hoje se confunde um pouco o que é Casa Paulista e o que é CDHU. Porque a nossa secretaria tem 2 braços de atuação. O CDHU é uma empresa nossa, do governo do Estado, que vem, que compra o imóvel ou recebe da prefeitura, contrata a empresa e faz a obra. O Casa Paulista, ele é uma agência de fomento. O que é agência de fomento? Ele faz uma parceria com o governo federal. Então o governo federal libera R$76 mil por unidade habitacional para ser construída no município, e o Casa Paulista entra com mais 20. Fica com 96. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque as áreas na região metropolitana, São Paulo sobretudo, Curitiba, Tapicerica, Imbu, Taboão, são áreas, são terrenos mais caros do que no interior. Então só o dinheiro que vem do governo federal é insuficiente para você fazer a intervenção. Primeiro. Segundo, porque não é só casa, nós estamos falando de habitação, não estamos falando só de moradia. Então você tem 6% dos recursos que vem para você equipar a região. Não adianta você pôr um morador lá, não tem escola, não tem transporte, não tem asfalto, né? Não tem creche. Você resolve um problema, mas você cria outro. Então você tem uma porcentagem desses recursos que são investidos, né, para melhorar a condição de vida das pessoas que vão morar naquele lugar. E também porque é um recurso que ele é repassado para a Caixa Federal. A Caixa Federal que faz um chamamento público da empresa que vai executar a obra, né? E por ser iniciativa privada é mais rápido. Todos sabem, nós que estamos na vida pública, que você pegar o terreno, desapropriar o terreno, fazer a licitação, né? Fazer o licenciamento e depois começar a obra, demora aí pelo menos 2 anos. Quanto rápido, não é, Pedro? E o Casa Paulista, assim como Minha Casa Minha Vida, é mais rápido porque é uma parceria entre o governo do Estado, o governo federal e iniciativa privada. Então todo o processo é mais rápido. Mas o primeiro passo nosso é nós nos unirmos, nós estamos trabalhando para isso, no sentido de conseguir um licenciamento ambiental. Né? A área já foi proposta para nós, que era a antiga da Ceramite, desde a época da prefeita, que levou a área lá para o secretário Silvio Torres, uma boa área, uma área com infraestrutura, que atende às demandas. Talvez no primeiro momento foi pleiteado, se não me engano, 1.000 unidades, 1.200 unidades. Né? Talvez não saia todas as 1.200 unidades de uma única vez, até porque tem critérios da própria Caixa Federal, do governo federal, na questão das construções das casas, mas nós temos que licenciar, né, já um número adequado para atender a demanda municipal. Então, no que nós estamos trabalhando? É para atender as demandas municipal das famílias que estão em área de risco, as famílias que estão em áreas ambientais, as famílias que estão recebendo notificações para sair das áreas que são públicas. Esta é a demanda que nós pretendemos atender. A outra demanda, que é a demanda vegetativa, que é a demanda do crescimento da cidade, né? Que é a demanda que todos os lugares têm. Só no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia do que é essa dimensão, são 800 mil que nós temos que fazer. Né? É importante atender, tem que ser atendido, mas nós temos que traçar prioridades. Essa é a prioridade. Então o secretário me pediu para vir aqui hoje, para passar isso para vocês, de como é esse processo, e como isso está sendo feito, porque nós, a Secretaria da Habitação, vocês da Câmara Municipal e a Prefeitura, nós temos que estar unidos nesse projeto. Tanto que nos próximos dias deverá ter uma agenda aqui com o Pedro, os vereadores e o prefeito com ele, né, para que a gente possa
não só fazer a parte técnica, mas também fazer a parte política, no sentido de pressionar para que isso saia o mais rápido possível. Então, esse processo está em andamento. Não tem sido um processo fácil. Quando eu, prefeito de Itapecerica, mesmo com o presidente do meu partido, o presidente na época Fernando Henrique, mesmo com o governador Geraldo Alckmin, sendo governador, que é do meu partido, né, nós demoramos 2 anos para completar o processo. Né. Corremos o risco, inclusive, de perder os recursos que foram liberados pelo BID para implementar. Conseguimos. Tanto que saiu as 500, depois saiu mais 800, então o Itapecerica agora pegou a forma de fazer. O que nós temos é que caracterizar bem que obra, habitação, região de proteção de mananciais, com a lei antiga, que é a lei que rege o uso e ocupação do solo, aqui em Juquitiba, tem que ser encarada como obra de interesse público. Portanto, tem que ter um outro tipo de tratamento, tem que ter um outro padrão de uso e ocupação do solo. Porque se nós formos tentarmos utilizar essa lei do jeito que está, o parcelamento mínimo, né, é de 500 metros por habitação. Em áreas próximas à área urbana consolidada. Nas áreas mais distantes, chega a 7.500 metros por habitação. Convenhamos que não tem jeito. É completamente inviável. Por isso que nós estamos buscando essa alternativa. Ela é possível. Nesse dossiê, inclusive, que tem aí, Pedro, com você, tem manifestação do Procuradoria-Geral do Estado, né? Tem aqui o despacho da Secretaria do Meio Ambiente da época, tem manifestação do Ministério Público. Então, tem a manifestação de que isso é possível. Então, aqui, nós não estamos vendendo ilusão, né? Porque isso já foi feito na época de Itapecerica. Então, é um trabalho não muito fácil, difícil, mas eu tenho muita convicção que isso sairá. Então, nos próximos dias eu já tenho essa agenda lá com os secretários e doutores, né, com os seus vereadores, e aqui o prefeito queria deixar um abraço para ele também. Você tocou nessa questão, mas é importante que a gente reforce, porque hoje nós estamos, graças ao empenho da Secretaria, e o secretário colocou realmente a equipe para trabalhar com o Juquitiba, nós estamos bem avançados. Eu gostaria que você ressaltasse a questão da importância de nós aprovarmos hoje, no estágio inicial, esses projetos aqui, para que isso possa ter continuidade, né, nesse processo de licenciamento. Que o processo de licenciamento ele passa pela aprovação aqui na Prefeitura. Eu, como presidente do Guraproá, eu recebo lá os empreendimentos de todo o Estado, com fins habitacionais. O licenciamento, se for fazer um prédio na Avenida Paulista para habitação, vai passar pelo Guraproá. Se fizer um loteamento no Pontal do Paranapanema, é do Guraproá. Tanto que, desculpa que cheguei atrasado, porque eu estava com o Haddad, porque eles querem construir 55 mil unidades habitacionais, também em área de proteção algumas, e que a gente também tem que acertar como é que vai ser o rito disso para encerrar. Mas como é que funciona isso? Você tendo a área que é municipal, faz-se um projeto habitacional, né, e aprova primeiro na prefeitura, aprova no município, que nenhuma aprovação do Estado, é feita à revelia da postura municipal. Porque a atribuição de uso e ocupação do solo, né, é do município. Ela fala, mas por que não tem dificuldade na aprovação do Estado? Porque nós estamos tratando, não é do uso e ocupação do solo
para efeito do parcelamento do solo. Estamos tratando do uso e ocupação do solo para efeito ambiental. É diferente. Por isso que tem essa dificuldade. Mas primeiro é licenciado, é aprovado no município, é uma aprovação prévia, que o empreendimento está dentro das posturas municipais, então obedece ao Código de Obras, obedece ao plano diretor, né? Tem todos os códigos de postura municipal. Feito isso, uma aprovação prévia, isso é encaminhado ao GRAPROAD, aonde nós vamos entrar com 5 pastas. Uma pasta entra tudo ao mesmo tempo, é para a Secretaria da Habitação. Uma pasta é para a CETESB. Uma pasta vai para a Sabesp. Uma outra vai para a Emplaza. E uma quinta fica na Secretaria ou fica no GRAPROAD. Eu recebo essas pastas e encaminho para todos os órgãos. Cada órgão vai analisar à luz do que lhe cabe. Por exemplo, habitação. A habitação vai analisar um projeto se você tem drenagem no empreendimento, se você tem pavimentação, se tem a rua larga, específica para circulação de veículos, se tem um balão de contorno, se cabe um caminhão de lixo, por exemplo. Tem empreendimento que chega lá, ele recebe um comunista, porque o CUTSAC, que se chama, onde o caminhão manobra, não é o suficiente para o caminhão. Então, a gente tem que analisar isso, porque lá na frente isso vai dar problema. Então, a habitação analisa isso, a CETESB analisa as questões ambientais, a Sabesp o saneamento básico, a Emplaza o uso e ocupação do solo metropolitano, certo? E o GRAPROAD é quem organiza isso aí, é quem dirige o processo. Eu encaminho isso. Como é obra de interesse público e social, né, cada órgão tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Essa primeira manifestação, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser pelo licenciamento, ela pode ser pelo indeferimento, ou ela pode ser por uma exigência técnica. Comunique um ajuste do projeto. Isso é devolvido para lá. Aí nós temos de novo mais 30 dias para se manifestar. Então, toda manifestação chega ao empreendedor ao mesmo tempo, numa única data. São esses 30 dias. Então, tendo o licenciamento do empreendimento, ele vai pegar esse licenciamento, vai trazer de novo aqui na prefeitura, vai ter a aprovação final. Feita a aprovação final, ele vai ao cartório e faz o registro do empreendimento, que vai sair com uma matrícula para cada casa, para cada unidade habitacional. Então, é este o processo que tem que se fazer. Então, como me perguntar, mas por que tudo isso? Porque não adianta a habitação aprovar, a Emplaza aprovar, a Sabesp aprovar, né? E a Secretaria do Meio Ambiente não aprovar. Então, isso tem que estar amarrado, para que quando chegue na Secretaria do Meio Ambiente, as coisas estejam, todos esses projetos estejam de acordo com a legislação vigente. Então, o primeiro passo é a aprovação e o licenciamento aqui no município. Pois não. Você disse que tem que se fazer no município. A lei não permite, por exemplo, a construção verticalizada no local onde está a disponibilidade do terreno. Como que vai ficar isso? Vai fazer mesmo contrariando a lei verticalizada, porque não vai ser possível lá. Porque a gente tem 836 casas em situação de risco e mais 600 e pouco em boa habitação. Todas já cadastradas e toda a assistência social já. Assistência social já passou, já fez o contato com as famílias, tem todos os dados. E se for para fazer de acordo com a legislação que a prefeitura pode aprovar, não pode ser verticalizado lá. Então a gente tem outro impasse aí. E outro impasse também seria a estação de tratamento de esgoto da Sabesp, que está disposta a fazer, mas que a CETESB também não aprova.
Vamos começar pelo final. Quando você faz o licenciamento da Sabesp e da CETESB, isso está resolvido. Porque o licenciamento é justamente para isso. Tá certo? No Jardim Branca Flor, na época, tinha duas alternativas. Ou um sistema próprio de tratamento, ou a ligação numa rede pública da Sabesp. No caso, lá foi feita a ligação, a Sabesp fez, nós financiamos, inclusive, parte da obra da Sabesp, foi feito o coletor e foi ligado no coletor. Por quê? Porque seria mais barato do que fazer a estação de tratamento. Lá, no Jardim Branca Flor. Porque era mais próximo da área urbana. Essa questão da verticalização ou não, veja uma coisa, vamos entender. Se não seria uma exceção à lei, não é isso. Mas é um licenciamento especial para atender uma demanda específica de interesse público. Então, os parâmetros são outros. E as leis de proteção dos mananciais, elas tratam de habitante por hectare, na sua maioria. Certo? Então, se eu mantiver ali o número de habitantes por hectare, em função da onda embutida para lá, e por ser um processo de licenciamento, certo? Fora do padrão estabelecido pela lei, porque é obra de interesse público, eu tenho uma convicção que seja possível fazer dessa maneira. Entendeu? Porque se não for assim, a gente não consegue fazer nem a casa e nem o prédio, nem o apartamento. Certo? Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Ok? Teve eu respondi? Então, o projeto inicial faz verticalizado mesmo, deve ser. Pode ser. O ideal não seria, como obra de interesse social, né? Habitação de interesse social, se for prédios, tem que ser de 4 andares para não ter elevador, tal, porque daí começa a encarecer muito, e aí acaba não conseguindo fechar a conta do empreendimento também. Só uma questão de ordem, como a gente ainda está no período da explicação pessoal, a gente não pode estabelecer o imagino. Só para compreensão. Mas depois a gente pode encerrar a sessão e continuar com a população. Não, mas só fica à vontade. Então, hoje eu sou portador dessa mensagem do secretário, do governo, os recursos novos, o recurso que é sempre a parte mais difícil de todo o processo, né? O recurso tem, a dificuldade hoje, nós estamos tratando da licença ambiental. Eu tenho muita convicção que isso sairá. Talvez não com a rapidez que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos de começar isso imediatamente, mas eu acho que muito em breve nós teremos aí boas notícias. Esse dossiê que nós estamos preparando, que não está pronto, né? Tem uma série de documentos aqui, inclusive algumas fotos de Itapecerica, de Juquitiba, tem fotos aqui de outros lugares da região metropolitana da mesma legislação. Ela vai subsidiar, né, a manifestação do nosso jurídico. É por isso que nós estamos preparando, porque quanto mais consistente for a documentação, melhor para nós. Então, por exemplo, aqui em Juquitiba, o que nós precisamos? O cadastro das famílias, aonde moram, quais são as áreas que serão atendidas, né? Quantas famílias estão? Olha, são 1000, mas ainda não dá 1000, então vamos pegar os casos mais graves, né? Enfim, essa documentação é sempre muito importante para a gente caracterizar isso como obra de interesse público. Eu queria agradecer, aí, a gente está sempre à disposição, queria deixar um abraço a todos, por favor, transmitir um abraço ao prefeito, à disposição também. É obrigação nossa, inclusive, atender a demanda de Juquitiba e de todos os municípios do estado, nesse que Juquitiba tem um carinho mais especial, né, que o secretário nos determinou, né, Maria? Esse é uma munícipe que é a Maria, né? E a ideia é resolver o quanto antes isso, de uma forma muito ágil, né?
mas eu acho que se nós não estivermos todos unidos nesse processo, as coisas vão ficar mais difíceis do que já estão. Muito obrigado.